Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá! Este Fora da Política não há salvação vai tratar do novo conflito que se abre na região da Palestina, no conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas, que perpetrou, como se sabe muito bem, no último sábado, uma ação violenta contra civis israelenses que acabou culminando na morte de centenas deles, no desaparecimento de tantos outros que se imagina que ou estão sequestrados ou também foram mortos. 3 brasileiros já foram identificados entre os mortos, se imagina que haja também alguns brasileiros entre os sequestrados. Agora, essa não é uma história que começa nesse momento, né? Nós estamos falando aí de um conflito que se desenrola há décadas, para dizer o mínimo, né? E é preciso entender todo o contexto que cerca esse conflito para entender por que tudo isso aconteceu agora. Porque senão a gente fica pensando que é um evento isolado, que é um episódio que não tem lastros, um processo histórico de curso mais longo. E a tentativa que vamos fazer aqui hoje é justamente de entender melhor esse processo, de entender por que se chegou até aqui, o que está por trás de todos esses conflitos que se travam naquela região. E para tratar desse tema, nós vamos falar com um especialista na política da região do Oriente Médio, Hussein Kalut, que é cientista político, ele é pesquisador da Universidade de Harvard, na área de ciência política e particularmente de política internacional, especificamente ainda de Oriente Médio, conhece profundamente ali a região. Ele é professor de ciência política e é também conselheiro do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, o CEBRE. E no CEBRE ele é também editor-chefe da revista do CEBRE, uma publicação importante da área de relações internacionais que trata dos diversos temas relacionados exatamente a essa área do conhecimento. E, além de tudo isso, ele tem também uma importante passagem pelo governo. O Hussein, ele foi também secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República no biênio 2016 a 2018. Enfim, é alguém que tem diversas credenciais para tratar desse tema. Eu quero, antes de mais nada, agradecer ao Hussein por ter topado fazer essa conversa. Ele fala com a gente diretamente de Harvard, né, da Universidade de Harvard, ali da região de Cambridge, onde fica a Universidade de Harvard. E quero agradecer a ele por estar aqui à disposição, por topar fazer essa conversa. Quero dar as boas-vindas e vou fazer uma pergunta inicial, enfim, que permita a gente ter, já de início, uma conversa mais aberta para tratar de todo esse problema. Hussein, por favor, você pode explicar, afinal de contas, eu vou fazer uma pergunta muito elementar, como chegamos até aqui? Por favor. Obrigado pelo convite, professor Cláudio. Me sinto muito honrado em tratar de uma matéria complexa e difícil e que mobiliza paixões. E eu gostaria de iniciar dizendo que, para tratar desse assunto, eu sempre me guio por 2 conceitos fundamentais. Sempre uma análise muito ética e sempre uma análise baseada nos conceitos morais. Porque se você não analisa isso de forma ética e moral, você acaba sempre fazendo leituras injustas, imprecisas e inadequadas. E desonestas por vezes. E esse assunto é um assunto que requer muita responsabilidade, muita seriedade, muita firmeza de opinião, e, sobretudo, muita sensibilidade, porque trata de vidas humanas. Então, muitas vezes, quando vejo opiniões auferidas de forma propagandística, seja de um lado, seja de outro, eu acho que essas pessoas procuram se desprender dos conceitos morais e éticos, dos quais eu procuro me guiar sempre que for tratar desse assunto em particular, assim como outros, mas esse ainda mais, porque eu me cobro mais em ser o mais exímio possível na minha análise, o rigor acadêmico, o rigor científico, o rigor
metodológico, rigor analítico, para não tecer algo impreciso. Obviamente, sou ser humano, posso falhar, como todos, mas eu procuro minimizar ao máximo qualquer erro e para não abrir margem para críticas futuras. Cláudio, como é que chegamos até aqui? Eu pego uma história muito simples da história do Oriente Médio. O Oriente Médio é uma região que se caracterizou por ser uma religião multicivilizacional e pluricultural, e um mosaico religioso, em que todas as religiões, culturas, civilizações conviveram por séculos a fio. E o Oriente Médio tem essa característica singular de poder acomodar todos. O que faz o Oriente Médio ser rico é a sua diversidade, a sua pluralidade e a sua convivência pacífica. Então, ali há espaços para árabes, para judeus, para persas, para turcos, para curdos, para assírios, para quem quer que seja. Obviamente, o direito internacional é muito importante e precisa ser respeitado. Os palestinos têm direito a um Estado independente, soberano, convivendo de forma pacífica, lado a lado com Israel. Israel tem todo o direito de existir dentro do Oriente Médio e ser um Estado seguro. Nenhum dos dois tem o direito de violar nenhuma lei internacional, seja em menor ou maior proporção. É a forma como eu enxergo esse conflito. Segunda coisa. Se a gente voltar no tempo, assim, tempo, digamos, ano 600, século VI, VII, nós vamos ver Omar ibn al-Khattab, um dos 4 califas do profeta Muhammad, foi um dos responsáveis para o retorno de grandes migrações judaicas para a Terra Santa, onde entendia que ali deveria ser um arcabouço de todas as religiões abraâmicas. O judaísmo, dentro do islamismo, é uma religião abraâmica sacrossanta, assim como é o cristianismo. No Alcorão tem um capítulo específico sobre Jesus e um capítulo específico sobre Moisés. Então, a matriz do islamismo, ela emana muito de Moisés. E tem boa parte das tradições religiosas e culturais do islamismo se parece muito com o judaísmo. Tá? Então, você vai encontrar muitas famílias no mundo muçulmano, no mundo árabe, cujo filho se chama Musa, que é Moisés. Então, na compreensão cultural, o judaísmo é uma religião sacrossanta e é uma religião que se chama os povos do livro. E no islamismo, os povos do livro são o Evangelho de Cristo, Torá e o Alcorão. E possuem o mesmo valor divino e a mesma equivalência. São a palavra de Deus. Pois bem, é assim que é para ser. Mas não é. Porque tem política no meio. E tem a ambição dos homens. E tem a sede pelo poder. E aí é muito difícil. Eu vou para uma outra etapa. Quando o Anwar Sadat e Menachem Begin assinaram um acordo de paz em Camp David em 1979, ali precisava-se de homens corajosos, homens que estavam dispostos a fazer concessões e assumir sacrifícios. Sadat pagou com a sua vida. Foi assassinado.
pela Irmandade Muçulmana. O Egito foi expulso da Liga Árabe naquele momento. Depois, em outro momento, a Jordânia, com o rei Hussein e Isaac Rabin, assinaram um acordo de paz. Arafat e Rabin assinaram os acordos de Oslo e se comprometeram em que a Organização para a Libertação da Palestina reconhecia o Estado de Israel como Estado legítimo dentro do direito internacional e dentro das fronteiras de 67. E depõe a luta armada, e o Estado de Israel reconhecia o direito e a aspiração do povo palestino a um Estado nacional e, consequentemente, seria um processo de paz baseado na devolução de terra em troca de paz. E depois disso, tudo desandou. Aí, obviamente, por que desandou, a culpa de quem? Cada um vai escolher a narrativa que lhe convém. A narrativa que lhe convém. O lado palestino vai dizer X, o lado israelense vai dizer Y, e cada um vai escolher a narrativa que lhe convém. Um exemplo concreto. Hoje, por exemplo, o lado israelense prefere, o governo de Israel, não estou dizendo que a sociedade, a comunidade judaica, não estou dizendo nada, o governo prefere olhar para esse episódio, esse ato terrorista do Hamas, sob a ótica do que aconteceu nos últimos dias. Ele não quer que isso seja visto como parte de um conjunto de problemas mais amplo, que isso também remonta a um ressentimento, a uma política de ocupação colonial, a um regime considerado por organizações internacionais, como Human Rights Watch, entre outras, como regime de apartheid, segregacionista, como, por exemplo, um regime de ocupação militar, etc. Então, é mais conveniente olhar circunstancialmente de que um grupo terrorista entrou e fez esse tipo de massacre. Claro que fez. Isso não absolve nada, mas existe um conjunto histórico. Não se chegou a isso de forma isolada. O lado palestino, é claro, para Israel é mais conveniente olhar sobre o fato circunstancial. Para o lado palestino, olhar para esse fato circunstancial não interessa, porque olhar para o fato circunstancial é ignorar todos os outros conjuntos. E para eles é muito mais importante olhar todo o espectro do conflito, 75 anos de uma luta para construir um Estado. Então, cada um vai procurar olhar conforme a sua ótica, conforme o seu interesse, conforme a sua percepção. E eu entendo, seja a narrativa de um, seja a narrativa de outro. Mas eu procuro analisar de forma madura e muito sincera esse assunto. Eu acho que resistência armada não se faz assim, existência com uso da violência não se emprega dessa forma, o uso da violência não gera paz, isso está provado. Não acho que por meio das armas, ou lançando foguetes de forma aleatória, em que cai em qualquer lugar, em que você vai construir um Estado nacional. Isso foi provado entre Sadat e Begin, isso foi provado entre Arafat e Rabin, isso foi provado entre Rabin e rei Hussein da Jordânia. Então, é diálogo. E precisa de homens corajosos. Hoje, o governo de Israel possui um governante, um primeiro-ministro que nunca trabalhou verdadeiramente para um processo de paz verdadeiro. Ele, nas últimas 2 décadas, foi o primeiro-ministro que mais ficou no poder, quase 15 anos, um pouco mais, e que durante esse período de 15 a 6 anos no poder, ele sempre trabalhou pela expansão da política de assentamentos ilegais, sempre trabalhou com a lógica de anexação territorial e incorporação disso ao Estado de Israel, e sempre acenou com a bandeira do ultranacionalismo e atraiu os radicais de extrema-direita para suas coalizões, o que torna inviável a criação de 2 estados. Então, ele solapou a tese de 2 estados, a partir de suas políticas públicas. Tá? A esquerda israelense foi se enfraquecendo,
Ele foi vendendo uma doutrina securitária para eles, de que ele era capaz de manter o Estado de Israel forte militarmente, seguro, e assim foi atraindo o Partido dos Colonos, atraindo a extrema-direita, religiosos, etc., manter uma coalizão que internamente gerou fraturas dentro da sociedade israelense. Ele querendo mudar a Suprema Corte, mudar as leis do país, etc. Por outro lado, os palestinos têm um problema sério. Um problema sério em que a Autoridade Nacional Palestina foi enfraquecida propositalmente pelo próprio Netanyahu, porque ele não queria negociar, então ele precisava de uma autoridade fraca para não haver um processo negociador. Ele precisa do Hamas, porque o Hamas alimenta o radicalismo dele e ele alimenta o radicalismo do Hamas. Uma coisa que se retroalimenta. Um precisa do outro. Hamas precisa dele para se manter no poder e ser hegemônico dentro do estamento palestino. Ele precisa do Hamas para ele manter a coalizão dele e ver reverberar a doutrina securitária. Se o Hamas não consegue oferecer uma doutrina, uma narrativa securitária, e o Hamas e o Netanyahu, um governo pró-paz, eles perdem o seu sentido, eles se enfraquecem. Eles não são a favor da paz. Essa que é a grande verdade. Desculpa, eles podem ser a favor de ter um Estado, mas não da forma como eles querem. E não é assim que se constrói. Não é assim, entrar numa festa de jovens de 18, 19, 20, 24 anos e sair fuzilando e chacinando todo mundo. 260 jovens. Isso não tem nada a ver com luta de nada. Isso é literalmente assassinato. As coisas precisam ser ditas. Isso é literalmente crime. Então, não tem a ver com resistência, com luta, com causa, com nada. Isso é crime, isso é terrorismo, ponto. Ser mais, ser menos. Sequestrar criança é crime. Idosos, etc. Então, não é assim. Então, é uma coisa que acho que as pessoas de bem não concordam com isso, sabe? Isso avilta o bom senso e agride aqueles que às vezes ouço alegações, não, mas as forças de defesa de Israel fazem isso. Não importa, que é lei internacional. Se um faz, você não tem que fazer. Isso não é um argumento. Se o cara comete se um soldado israelense comete uma violação, ele responde diante da justiça, diante de quem quer que seja. Agora, isso não te dá o direito de você executar uma criança. Não é bem assim. As coisas não são assim. Então, eu acho que o Hamas é um grupo violento, um grupo radical, se radicalizou muito, perdeu o seu sentido há muito tempo dentro do que caracteriza, na minha visão, a ideia de uma luta nacionalista, porque uma coisa é você saber o que você quer e trabalhar de forma coordenada entre a Palestina. Isso eles não fizeram. E outra coisa é minar para manter uma certa hegemonia. É o que eles fizeram. Então, se você vai para Gaza perguntar aos 2,5 milhões lá de gazenses que moram lá, o que eles acham? Você acha que eles concordam com o que ocorreu dentro da fronteira israelense? Essas execuções? Você vai ter lá uma porção de idiotas que podem achar que foi ótimo, que pensam de forma bárbara e animalesca, mas você tem várias pessoas que não concordam, que acham isso uma execração. Até na religião islâmica, esse tipo de conduta é altamente reprovável. Não tem nada a ver com o conceito religioso, moral, ético, nada. Estuprar, matar, executar criança, sequestrar, isso não tem nada a ver. Então, é lamentável. Então, a situação chegou aqui, aí eu concluo essa sua primeira pergunta, porque faltou boa vontade dos dois lados. Então, quem errou mais, quem errou menos, agora, diante de tanta morte, culpar quem fez mais, quem fez menos, não sei se é tão importante quanto o que se tem que fazer daqui para frente. Eu só vejo uma solução.
criação do Estado palestino. É preciso criar. Não tem para onde fugir. O que você vai fazer? O Hamas precisa se desmilitarizar, você precisa criar um Estado palestino, precisa dar de vida digna para as pessoas e dar esperança. Não tem? Qual a opção que você tem? Senão esse conflito vai perdurar. Porque do jeito que está o quê? Expandir assentamento, anexar e ok. E depois vai fazer o quê? Esse conflito vai seguir existindo e mais pessoas vão sofrer. Então o que falta, no fundo, Cláudio, são pessoas com coragem, dispostas a assumir risco e compromisso. E fazer concessão não é fácil. A paz é para os corajosos, não é para os fracos. E não para aqueles que querem se manter no poder. A paz é para os estadistas. O cara que está disposto a pagar o preço pela paz, mesmo que tenha que perder o poder. Então, esse é o grande problema. Dos dois lados não há lideranças dispostas a isso. Isso que é lamentável. Você pode ter hoje uma jovem classe política que pensa nessa direção? Acho que sim, tem, claro. Mas não ascenderam ao poder ou não se permitiu que cheguem. O Netanyahu está lá, hegemônico ali há 20 anos. Entendeu? O pessoal da autoridade palestina são as mesmas pessoas, você há quase 30, 40 anos. O pessoal do Hamas é o mesmo pessoal desde 1990. Então, não tem inovação, você não tem gente que pensa diferente, que chega para sentar e querer, não, tem que mudar. E essas pessoas que estão no poder se alimentam disso. Isso é um business para elas. Essa guerra, esse conflito é uma mercadoria. É uma forma de enriquecimento ilícito. É uma forma de se manter no poder. Estou fazendo uma análise absolutamente sincera. Entende? Agora, é claro que Israel comete violações, é óbvio que comete. Todo mundo sabe. Há inúmeras resoluções no Conselho de Segurança, há inúmeros relatos no Conselho de Direitos Humanos. É óbvio. Mas também não se pode relativizar o que foi feito. E não pode relativizar o lançamento de mísseis sobre território israelense, que pode cair em qualquer buraco, escola, hospital, achando que isso vai ajudar a defender uma causa ou uma luta. Também não é assim. Entende? Agora, qual o caminho que eu acho? É pensar seriamente, isso vai precisar de um esforço da comunidade internacional de pressionar os dois lados, tem que dar uma solução definitiva. Fora isso, infelizmente eu não vejo para onde ir. Isso para diminuir o sofrimento humano. Caso contrário, esse conflito vai se arrastar, mais gente vai morrer, mais gente vai sofrer, e gente que não tem interesse em morrer, tem interesse em ter esperança, tem interesse em viver, tem interesse em ver isso resolvido. É isso. Agora, Hussein, ao longo desses anos todos, vamos dizer, pelo menos, e talvez até antes, se você achar que é o caso de mencionar, mas pelo menos desde 1947, qual é a importância de cada um dos momentos-chave ao longo desse tempo para a construção desse cenário? Né? E das decisões que as lideranças políticas de lado a lado tomaram ao longo desse período. Estou pensando não só em 47, em 48, em 67, em 73, enfim. A gente tem vários momentos importantes que são talvez marcos que nos permitem compreender essa trajetória mais no longo prazo. Você pode tratar um pouquinho disso? Posso. Eu acho que, vamos lá, 47 foi, digamos assim, aí depende da chave histórica que você queira interpretar, né? Eu gosto muito do Tom Seger, um historiador israelense, e assim como de outros historiadores árabes também, que procuram analisar de forma mais retilínea
fazer um revisionismo histórico mais acurado. Avi Schleim, por exemplo, com o livro dele, Muralha de Ferro. Tom Segers tem um livro sobre 1967, muito bom. Tem os livros do Edward Said, que são livros, alguns deles são livros muito importantes. Rashid Khalidi, que está na Universidade de Colômbia, que assumiu a cátedra do Edward Said, tem livros importantes. Ele participou das negociações de paz, de Conferência de Madrid, de Oslo. Então, não necessariamente esses autores concordam entre si, mas são perspectivas interessantes. E não necessariamente eu concordo com elas integralmente, mas são ótimas para você refletir e ver a forma sofisticada como é que eles pensam. Mas todos eles convergem em algum ponto em que eles entendem que é necessário a criação de 2 estados. E todos entendem que o caminho da paz é exíguo, e todos concordam que a paz é para os corajosos. Todos eles. Então eles chegam aos mesmos denominadores que eu estou colocando. E todos evitam falsificação histórica. Tá? Eles não gostam de trabalhar com fatos historicamente inconsistentes. Pelo que eu pude ler de suas obras, não sei se é 47, eu acho que quando houve o plano de partilha, você tem as 2 narrativas. A narrativa árabe de que o plano de partilha não foi feito de forma equânime, os árabes eram maioria no território, os judeus eram minoria, receberam uma proporção maior, etc. É uma narrativa. Tem um fato histórico também. O fato histórico diz que não foi bem assim. O fato que o plano de partilha, esse é fato concreto, foi rechaçado pelos palestinos e pelos Estados Árabes. Ele não foi negociado? Praticamente não, porque ele não foi negociado, porque ele foi praticamente imposto no âmbito das Nações Unidas, basicamente pelo mandato britânico. Os britânicos chegaram com aquilo pronto. Eu não quero ir fundo para trabalhar toda a linha histórica, senão a gente vai ficar falando de uma semana aqui. Mas o fato é que ele foi, enfim, torpedeado. Aí vai ser a Guerra de 67. Claro, até lá você tem a Guerra de Suez, tal, e a Guerra de 67. A Guerra de 67, a Guerra dos 6 Dias, e você não pode desacoplar a Guerra dos 6 Dias também da Guerra Fria e da dinâmica da Guerra Fria, e da influência da União Soviética, dos Estados Unidos, e do Egito como uma potência militar ascendente no Oriente Médio, né? E da ascensão do Nasser como uma grande liderança no mundo árabe. A Guerra de 67 foi uma guerra que basicamente consolidou as posições do Estado de Israel. E ela é a guerra em que definiu as linhas fronteiriças que se negocia até hoje. Quer dizer, território palestino dentro das fronteiras de 67, que é Cisjordânia, faixa de Gaza, em que Jerusalém Oriental, capital Palestina, Ocidental, capital Israel. Basicamente, esse é o consenso internacional que está nas resoluções da ONU. A Guerra de 67, então ela deu basicamente o contorno definitivo ao mapa geográfico daquilo que se negocia hoje no campo geopolítico, né? Quem errou, aí entra a narrativa, os árabes atacaram os israelenses, aí entra eu não vou entrar nessa discussão, de fato, houve um ataque coordenado, Síria e Egito contra Israel. Os árabes viam o Estado de Israel naquele momento como um Estado fabricado, colonialista,
ocupante, eles tinham essa interpretação, tá? Quer dizer que é isso, mas essa era a visão, certo? E eu estou tentando aqui fazer uma leitura sem me envolver na conjuntura. O Estado de Israel entendia que era país membro das Nações Unidas, reconhecido internacionalmente, tem direito de existir. E a existência era negada. Tá? Bom, então, venceu. E nessa guerra, os Estados Unidos tiveram um papel muito importante para interrompê-la de forma rápida após 6 dias. Porque eles entendiam que aquilo levaria a um colapso regional e eles não tinham interesse no prolongamento. A guerra de 73 já foi pós-Nasser. Nasser já tinha morrido, Saddam já tinha assumido o poder. E a guerra de 73 ela durou mais longa. E aí foi no Yom Kippur em que as forças sírias e egípcias, baixo o lema República Árabe Unida, em que se uniram dentro de uma confederação, atacam o Estado de Israel no Dia do Perdão. E, consequentemente, após esse ataque e cerca de 2 meses de confronto militar, o Estado de Israel consegue preservar as suas posições na Guerra de 67 e toma as colinas do Golã, da Síria. E, naquele momento, os Estados Unidos entram e coordenam com a Rússia um cessar, com a União Soviética naquele momento, um cessar. Naquele momento foi chave para a história médio-oriental e para o Levante, e para a história israelense, e para a história do mundo árabe. Porque naquele momento perceberam que se um acordo de paz entre Egito e Israel ocorresse, não haveria mais guerra entre estados naquela região. Não haveria mais guerra entre Estados de Israel ou algum outro Estado árabe, dentro do modelo clássico de guerra entre países, entre Estados nacionais. Mesmo entre a Síria e Israel. Mesmo entre a Síria e Israel, porque a Síria não iria para uma guerra sem o Egito, e nenhum outro país iria numa guerra contra Israel sem o Egito. O único país que tinha capacidade militar de ir para uma guerra era o Egito. Então, e aí, o Kissinger foi muito hábil em enxergar isso, iniciar uma negociação de aproximação entre egípcios e israelenses. E aí tudo isso começa, essa costura vai de 74, 75, 76 e vai evoluindo até 78. Quando, se não me engano, 78, início de 79, quando o Begin, o Sadat vai para o Knesset em Israel, né? Visita o Knesset, e depois se sucede as negociações nos Estados Unidos e assina-se o acordo de Camp David, que acaba surpreendendo o mundo, especialmente o mundo árabe, e o Sadat paga um preço alto, que acaba sendo assassinado. Esse acordo foi vital, ele vigora até hoje, porque basicamente os Estados Unidos foram o broker e sempre foram o fiador desse acordo. E isso mudou totalmente a relação de Israel com o Egito e de Israel com o mundo árabe. Por quê? Porque o Egito era o adversário, o rival mais forte militarmente, mais temido por Israel, um rival de tradição milenar, cultural, expressivo, populoso, o exército mais bem treinado, equipado, era aliado de uma superpotência nuclear, que era a União Soviética naquele momento. Então os Estados Unidos tinham que tirar, primeiro, trazer esse acordo era tirar o Egito do colo da União Soviética, subtrair uma peça da União Soviética. E segundo, solucionar um problema chave para eles. E terceiro, garantir a segurança e estabilidade de Israel. E quarto, ajudar a recuperar a economia egípcia.
Então, na verdade, eles trabalharam dentro de uma lógica, se você olhar, muito inteligente. E eles conseguiram, desde então nunca mais teve guerra entre países, entre Israel e um Estado árabe, né? Síria nunca mais foi uma guerra com Israel, Líbano nunca foi, a que teve com o Líbano foi, que a invasão militar israelense ao Líbano, guerra entre o Hezbollah e Israel, mas o Estado libanês com o Estado de Israel não, o Jordânia nunca entrou em guerra com Israel. Então, basicamente, o acordo de Camp David foi fundamental. E isso acabou gerando o desencadeamento do acordo de Camp David, perdão, depois entre Jordânia e Israel, e depois a normalização das relações de Israel com alguns países árabes. Agora, quando, depois dos acordos de Camp David, a gente vai falar quase uma década, 79, quando chega em 89, começa a trabalhar na Conferência de Madrid, para organizar a Conferência de Madrid, que era a primeira conferência de paz entre palestinos e israelenses. Ela é realizada em Madrid. Se não me falha a memória, estou muito mal de datas hoje na cabeça. Eu acho que foi em 91. E o Isaac Shamir estava de saída e do governo ele seria sucedido pelo Isaac Rabin. E aí, na Conferência de Madrid, eles encontram frente a frente e as delegações, pela primeira vez, de forma mais... E encontram denominadores comuns, por onde começar. Porém, em 93, quando eles avançam para os acordos de Oslo, e isso foi muito importante que os noruegueses fizeram, era preciso primeiro criar confiança entre os dois lados. Saber qual é o limite de capacidade de concessão que cada um tem. Que se um lado e o outro lado entender que o outro tem limite para fazer concessão e não quer trair o outro na negociação, você cria um lastro de confiança. Entende? Então, e quando chega a negociação de Oslo, parecia que tudo ia andar de forma perfeita. E aí, eu acho, a partir dali a coisa desandou, porque o Estado de Israel acabou tendo um grande reconhecimento internacional graças aos acordos de Oslo, que boa parte dos países árabes não reconheciam o Estado de Israel. Alguns passaram a reconhecer em função dos acordos de Oslo, porque a Palestina passou a reconhecer o direito de existência do Estado de Israel e reconhecer direito de existência dentro das fronteiras de 67, ou seja, eles fizeram uma concessão de não ter a Palestina histórica, mas ter apenas os territórios de 67, que é a Cisjordânia e Gaza. E isso também acabou culminando com amplo reconhecimento internacional por parte de muitos países muçulmanos, não necessariamente árabes e africanos, né, e até alguns latino-americanos, entre outros, que não reconheciam. Então, isso deu ampliou a legitimidade e a aceitação do Estado de Israel no contexto internacional. Isso, obviamente, abriu novas oportunidades de negócios, enfim, etc. Então, os palestinos, em troca, aceitaram se desmilitarizar, desmantelar todos os grupos armados e montar um trabalho securitário conjunto. Pois bem, e havia etapas para a execução, até o assassinato do Rabin, entra o Shimon Peres, e aí a coisa se paralisa. Quando o Ehud Barak assume o governo, tudo parecia que iria bem. Não, aí o Netanyahu entra, depois ele paralisa, amplia a construção de assentamentos, e aí solapa os acordos de Oslo, porque havia um cronograma a ser executado, porque a Cisjordânia foi dividida entre área A, B e C, e havia um cronograma, que é desmantelamento de assentamentos, devolução de território e transição de autoridade, né, administrativa. O que o Netanyahu faz? Não desmantela, não faz a transição e passa a expandir e desapropriar. Aí matou o acordo. Porque Isso, qual é a essência?
O Sharon antes também, né? Não, o Sharon fez, mas o Netanyahu primeiro, o Sharon depois fez, depois do Na Ehud Barak, volta. na Entendi. volta, entendeu? O Sharon fez na volta. Então, aí matou. Aí quando o Ehud Barak sucede o Netanyahu, e o que ele tenta fazer? Retomar o processo de paz, isso em 99, 2000, se não me engano. E em 2000, quando ele tenta retomar, eles vão para uma negociação definitiva. Acho que o Clinton estava mediando, e parece que no dia anterior estava tudo resolvido, no dia posterior o acordo cai por baixo. Quando o acordo cai por baixo, estava na véspera de uma eleição israelense, aí, aí tem duas narrativas sempre, né? Sempre tem dois lados. O Arafat, o lado do Ehud Barak, sublinha de que eles ofereceram tudo para o Arafat e o Arafat disse que não, porque queria mais, e inclusive fizeram a concessão de Jerusalém Oriental, mas ele exigiu mais algumas coisas, e o Arafat alega que no dia seguinte que ele não é verdade, que eles não ofereceram isso, e que o Barak fez uma avaliação de que se ele fizesse a concessão, perderia a eleição, não conseguiria se manter, razão pela qual ele recuou, imaginando que deveria adiar esse processo para depois da eleição, se ele vencesse, ele voltaria. Aí, uma terceira tendência, que diz o seguinte, olha, o Arafat percebeu isso e deixou a intifada ser engatilhada, para pressionar o Barak a assinar logo antes da eleição. Aí a intifada eclodiu, foi um movimento popular de quebra-quebra, destruição, de rebeldia, etc., contra o fracasso dos acordos. Isso ajudou quem? Sharon a vencer a eleição. Ajudou o Sharon a vencer a eleição, não teve acordo nenhum. A política de assentamento voltou a baila. E aí os dois lados perderam. Quer dizer, tanto o Barak com a suposta manobra tática, quanto o Arafat com o suposto equívoco estratégico. Agora, repito, não tem material científico concreto, documentado, que pare disso. Se tiver, está classificado. Ninguém tem acesso. Dentro do que existe de material disponível, você só tem versões. Aí cada um acredita no que quer. Entendeu? Então, o que eu acho? Eu acho que o Barak fez ofertas concretas. O Arafat acho que queria um pouquinho mais. Ele sabia que o outro estava sob pressão. Jogou a pressão em cima do cara. O cara falou, não, vou perder a eleição. Peraí que vamos deixar para depois da eleição. O cara, não vamos deixar não. Não vamos deixar. Não vou deixar. Os dois teimaram. Aí o outro cara lá, deixa a intivada comer solta aí. Os caras segurar a pemba aí. Deixou o cara segurar a pemba. O cara perdeu a eleição. O cara dançou. Aí o cara ficou sem um acordo. E aí, ó. Morreram abraçados. Morreram abraçados. Então, assim, essa seria uma interpretação não científica, bem simplória, bem popularesca, entendeu? Fazendo uma análise assim. O que a tua intuição sugere, né? A minha intuição sugere isso, assim, entendeu? Então, assim, não é uma coisa que eu defenderia cientificamente, nem numa tese, nada, mas fizeram uma oferta, o cara queria um pouquinho mais, não soube entender o momento. Aí o outro falou, não, mas se eu vou acontecer isso, caramba, o problema é teu, estamos aqui para resolver. E aí não cede aqui, não cede ali, faltou coragem, aquilo que eu estou te falando, um queria ganhar, o outro queria sair como ídolo, e eles perderam talvez o eixo, cara, passa às vezes, é para os corajosos, mesmo tem que perder. Seja um, seja o outro. Entendeu? E aí, meu, não pensar, não, vamos um ajudar o outro. Eu preciso do acordo, você precisa ganhar, mas vamos acertar e fazer um pacto. Talvez faltou isso, esse compromisso. Não anuncia agora, espera a eleição, a gente só fecha. Vamos resolver. Só chancela depois da eleição. Vamos resolver, vamos fechar, vamos anunciar, não vai te prejudicar, mas ó, teu compromisso é comigo. Mas
é firme. Beleza, ó, o Clinton é fiador. Beleza, feito, feito. Mas, ó, vou segurar a intifada lá. Tal. Não teve isso. Essa é a minha intuição. Minha Uhum. intuição, não sei. Tava lá, não posso. Alguém pode dizer, pô, o professor Hussein é responsável, tá fazendo uma ilação, tal. Pode ser, mas Vamos dizer o seguinte: é uma hipótese histórica. é uma hipótese, mas é uma hipótese. Sim. Porque normalmente esse tipo de erro, de caca, acontece assim. Eu tive no Sim. governo, eu sei. Muitas vezes não é nem uma coisa tão sofisticada, planejada, orquestrada. Às vezes uma microteimosia aqui, o outro fica orgulhoso, aí a coisa desanda, cara. Desanda literalmente. Entende? Então, não é uma coisa assim, vamos estrategizar, vou oferecer isso que o cara vai negar, e aí é o seguinte, então quero negociar, vou ganhar a eleição, vou sacanear o cara. Não, acho que não foi nada disso. Você não acha que foi o. E outro cara chegou no outro dia e disse, não, sabe o que quer? Vou empurrar pressão pro cara, vou lascar ele, que ele vai chegar lá, vai ficar com medo de perder, vai assinar para mim. Não vai nada. Os caras meio que, a coisa meio que foi indo de forma desengonçada e os dois elefantes trombaram na porta, entendeu? Só que em vez de se ajudarem, quebraram a porta, bagunçaram o jardim, destruíram o portão, aí virou bagunça. Aí depois disso, o Sharon voltou com a política de assentamentos, e aí a coisa regrediu muito, e de lá então para cá, basicamente só governos de direita que ganharam. E cada vez uma direita mais radical e mais ultranacionalista. Aí basicamente ficou Olmert um pouco, a Gypsy Livni ficou um período muito curto, e de lá para cá, Netanyahu foi hegemônico, com um período, um intervalo curto aí do Naftali Bennett, aí, e não sei se teve alguém no meio, posso estar me fugindo a memória, mas e o lado palestino é o seguinte, então quer dizer, do lado palestino o Hamas foi se fortalecendo, 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 ao ponto que a Fatah foi sendo enfraquecida, porque essa política de assentamentos, essa política de anexação territorial, ela matou a Autoridade Nacional Palestina, matou Mahmoud Abbas, matou o grupo dele, matou o partido Fatah, que é o antagônico ao Hamas, e que é o legítimo representante nas negociações. Por que matou? Porque é o seguinte, o que o povo palestino vai dizer? Olha, vocês prometeram terra em troca de paz, vocês assinaram isso, assinaram aquilo, reconheceram, fizeram tudo, beleza, mas ó, os caras só seguem ocupando, desapropriando, expandindo e fazendo prisões arbitrárias, oprimindo, etc. Então, por que não vamos, não concordamos com o Hamas aqui. A opção é resistência armada mesmo, tá? É o único jeito. Só assim que vai. Então você tem um segmento, não dizer todos, que acham isso. Por isso que o Hamas consegue ter essa certa popularidade, entendeu? Dentro de certos segmentos palestinos. Por causa do apontamento. Os caras não acreditam mais no processo de paz. Esse enfraquecimento da autoridade palestina, ela acabou fortalecendo o Hamas, porque o discurso do Hamas, o quê? É bomba e é isso que vai resolver. É terrorismo e é isso que vai resolver. Esse é o ponto, entende? Então, o que eles chamam disso aí tudo de resistência, né? Vai resolver. Enquanto a autoridade palestina, o que ela prometia? Não, vamos desmantelar, resistência armada não, diálogo e paz, devolução de território e troca de paz. Não aconteceu. Aí eles foram para as cortes internacionais. E não existiram militarmente na Cisjordânia, né, Fatah. Não. Quer dizer, esse é o grande problema, o nódulo. Então, hoje, qual é a situação que estamos hoje? O que é? Literalmente uma expansão acelerada de assentamentos e um processo de anexação. Agora, a contranarrativa, que vem do governo de Israel, não, mas depois a gente vai desmantelar um outro, a gente troca território. Isso é tudo, enfim, tudo não sabe que isso não vai acontecer, porque vai ser um território que não vai ser contíguo, vai ser um monte de micro-ilhas, não vai ter caráter de Estado nacional, não tem interligação de infraestrutura de transporte de nada, a soberania está totalmente controlada. O que talvez vai acontecer, acho que numa entrevista para o Valor Econômico que eu dei há 2 dias atrás,
Aí, o que eles querem no final são regiões semi-autônomas ou autônomas, administrativas, sem soberania, sem nada. É isso. Isso para a Palestina, você está dizendo? Na Cisjordânia. E que Gaza fique com quem quer que seja, entendeu? Isso importa. A Gaza é relevante. Então, mas desmilitarizado. Mesmo com 2 milhões de pessoas lá dentro. Desmilitarizado. Entendeu? Agora, é isso. Então, essa é a sensação pela política que está sendo implementada. Se você olha o gabinete do Netanyahu, é isso que quer. O que o gabinete dele advoga? Pela anexação. E o que é anexação? É você tomar o território, incluir o teu território e pronto, e acabou. E o que você faz com a população palestina que está ali? Essa é a chave. Porque, primeiro, eles não são cidadãos, eles estão sob sua tutela, mas não têm direitos, porque, de acordo com o direito internacional, a força ocupante ela tem responsabilidade sobre o ocupado, inclusive sobre a segurança dele e sobre a vida dele. É responsável. Como é que fica? Se o cara morre de fome e morre de sede, você é o responsável. É crime de guerra. Você é a força ocupante militarmente. Então, é uma situação muito complicada. Eu não estou dizendo que todos com Israel concordam com isso, muito pelo contrário. Sim, mas tem sido a política seguida, né? Essa política, entendeu? Então, o que você vai fazer? Eu não sei. Aí o Estado binacional, como é que vai ser o Estado binacional? Mas teria que dar cidadania para esses palestinos todos. Não, então, como é que vai ser? É um Estado único? Como é que vai ser? Que era uma ideia do Arafat, né? Cara, assim, o problema, tudo é que tem que ter uma solução, uma proposta. Qual é a proposta? Não vai ter Estado, nossa proposta é um Estado único para 2 povos. Tá bom, isso é uma proposta, os caras podem concordar, não concordar, vai discutir, quais são os direitos, como é que nós vamos ser, aí, não, vai, Estado binacional, seguinte, é assim, vai ser dessa forma, mas com essas mudanças. Não, mas é um Estado judaico. Bom, se é um Estado judaico, então, quem não é judeu, como é que fica dentro desse espectro? Ele é um cidadão diferente daquele que é ou não? Como é que fica? Então, essas coisas estão claras. Isso aí não você reforçaria a situação de apartheid, né? Aí eu não sei. Aí eu não sei se você cria 2 categorias de cidadãos, né? Não sei. Eu não sou especialista, eu falo de forma muito franca e sincera. Como eu te falei, de forma ética e moral, eu analiso isso. Não posso afirmar categoricamente que isso seria. Mas um Estado democrático de direito, uma Constituição, Estado democrático de direito, todo mundo é igual direito às leis. Não pode ter. Então, assim, no Brasil você não pode ser assim, não. O Hussein é tratado diante das leis assim, classe Platinum Plus, e o Cláudio é categoria cobre. Prata, cobre. Entendeu? Prata, não dá. Cobre. Então, assim, não existe isso, entende? Então, aqui nos Estados Unidos, cara, todo mundo é igual diante das leis. Não tem essa diferenciação. O Estado de Direito é Estado de Direito. É igual para todo mundo. Então, se é um Estado democrático, se supõe a isso. Então, quando você faz essa categorização, você está renunciando à tese de ser democrático e de direito. Entende? Então, se ele é um Estado que tem essa diferenciação, ele não pode ser mais democrático nem de direito. Entende o que eu quero dizer? Sim. Então, isso viola a essência sobre o qual o Estado de Israel foi construído, ser democrático de direito. Né? Então, mas eu não sei te dizer se seria um apartheid. Eu acho que somente fazendo um estudo muito acurado sobre as regras de direito internacional, direito humanitário internacional, para você chegar a uma definição mais precisa, entendeu? Para categorizar isso, né? Para categorizar isso. Porque acho que eu não gosto de ficar categorizando as coisas, porque as pessoas gostam de dar categoria para qualquer coisa, entendeu? Às vezes é muito ruim, entendeu? Agora, então,
Uma coisa curiosa, né? Porque ali atrás você mencionou uma coisa, duas, na verdade, que eu quero depois retomar. Muito importante eu retomar uma agora. Você só vê solução para esse impasse com a criação de um Estado palestino. Agora, com esse processo de colonização da Cisjordânia, como você vai criar um Estado palestino? Ele ainda é crível? Essa é a minha dúvida. Olha, eu acho que é irrealista, Hum. porque a forma como a ocupação e a expansão de assentamentos ilegais aconteceu, ah, é muito difícil. E o processo de desmantelamento vai levar anos, e você precisa ter um compromisso muito firme por parte de um pacto nacional em Israel, por parte de todos os partidos, todos os governos, de todos os chefes de governo, de que eles precisam executar isso, de que eles precisam ir para frente e precisam desmantelar. É claro que não vai dar para devolver toda a Cisjordânia. Parece que provavelmente vão ficar com 20% no máximo, 17% da Cisjordânia, e ficarem, entendeu? Então, e eu não consigo ver que todos os partidos das várias tendências ultranacionalistas, os partidos colonos, que hoje são um número muito massivo e importante, vai concordar com isso, eu duvido. Então, gerar esse compromisso é muito difícil, internamente. Então, o problema é que criou-se uma situação interna que, politicamente, qualquer líder, por mais que se comprometa, vai enfrentar muita dificuldade. Então, ele precisa construir um pacto nacional tão forte, mas tão forte, mas tão forte, e montar uma coalizão tão forte para isolar esses grupos, que basicamente é fazer um milagre, entende? Para executar isso com uma grande cobertura internacional, pressão internacional. E aí você tem que alinhar os astros, cara. E não dá. A Aí, por Terra é outro santa, lado, mas o milagre dessa proporção. mas aí é o seguinte, aí você tem que ter uma autoridade palestina corajosa, comprometida, os caras fazendo de fato coisa séria também. Aí tem que desmilitarizar o Hamas, a Jihad Islâmica, porque os árabes não vão topar isso, os caras estando militarizados. Não vão topar. Para fazer esse pacto de um lado, o outro lado tem que desmilitarizar. Não vão topar fazer um pacto nessa magnitude, por outro lado, não desmilitarizar. Então, aí como é que você vai convencer? Então, é muito alinhamento de astro, entendeu, Cláudio? Para chegar a isso. Então, eu acho que não é que eu vou dizer que eu não tenho esperança, né? Os milagres podem acontecer, entendeu? Espero que Deus toque o coração das pessoas e que eles enxerguem que o sofrimento humano não merece essa, não merece esse desdém deles, mas, cara, é difícil. Agora, É eu, realista, né? Como você colocou. é realista. Assim, eu sou cientista. Eu trabalho com dados concretos. Com o que eu vejo, olho o mapa, eu olho. Eu provavelmente não verei isso na minha vida, nem você. Entendeu? Altamente provável, não veremos isso. Então, assim, talvez quando os astros se alinharem daqui a 200 anos, não sei, pode ser que seja possível. A gente parece estar muito mais próximo. Me corrija se se acha que estou errado, ou, enfim, ou diga se você acha que é diferente. Mas me parece que a gente está muito mais próximo de um processo de anexação se completar do que da criação de um Estado palestino. Sim. A questão é, se o processo de anexação porventura se completa, e aí você tem o engolfamento dessa população palestina dentro do Estado de Israel, você vai ter dentro do Estado de Israel um problema, num certo sentido, mais complicado de resolver a longo prazo do que o atual, porque o que você faz com toda essa população? Não, então, o que que eu acho que existe na mente de algumas lideranças em Israel? Que que
Cria-se regiões de autônomas, semi-autônomas palestinas, administrativamente, não tem soberania, não tem nada, não tem Islã. Basicamente tem força policial palestina. Basicamente controle de trânsito, Uma delegaciazinha, espécie de protetorado, assim. não é nem e Não fica chega nem como a se fosse isso, uma né? região autônoma. Autônoma, assim, tipo uma Catalunhazinha, mas não é um estado, não é um país, não é nada. Tem lá os seus circuitos, a delegacia de furto e tal, etc. Tem o sua comarca para julgar, arbitrar coisas de casamento, divórcio entre palestinos. Aí aglutina isso. Aí uma parte do incentivo, os caras ganham um green, se aceitarem, fica lá. Mas aceitarem a soberania israelense, ganham um green card. Esse green card dá direito a eles trabalharem em Israel, dá direito a estudar, dá direito a isso, com um mecanismo de incentivo. Mas sem postular a nacionalidade. E, portanto, sem voto. Não precisa ser voto. Talvez no futuro podem postular, não sei como é que vai ser a regra. Mas assim, na mente é o seguinte, você, ó, tá aqui, você está na tua região, você tem a sua identidade regional, você não tem tua identidade nacional em tese, mas eu te dou um green card, você mora, habita aqui dentro do meu país, nesse caso, mas você tem o direito, então, a arrumar emprego aqui, você tem o direito a estudar nas minhas universidades, a se clinicar nos meus hospitais e tudo mais, e você vai gozar de todos esses benefícios. Você será como um green card aqui e tal. Então, melhor, a sua atuação vai melhorar muito em relação ao que ela é hoje, o que poderia estar. E aí espera-se mudanças geracionais, 2, 3, e aí o cara vai já ser cidadão israelense. Então, assim, eu acho que isso passa pela mente de algumas lideranças lá. Conversei com algumas pessoas, obviamente, sobre isso, e isso que serpenteia a cabeça de algumas pessoas. Porque daqui a 30 anos, essa geração vai ter morrido, entendeu? Dos cinquentões. E vai ter uma geração dos vintões, daqui a 40 anos vai ter uma geração emergente, essa geração, ela quer emprego, quer ir para a universidade, não quer saber, a ideia da causa já estará extinta, talvez, entendeu? Ou já será, provavelmente, na Cisjordânia, não em Gaza, mas em lugares meio que, não vou dizer inexistente, mas vai existir, obviamente, no seio de algumas famílias, mas eles vão entender que, no final, a opção que se pode ter é essa. Os caras vão ser absorvidos como em regiões autônomas, um green card, é isso aí. Quer dizer, esse é o Então, cenário, até eu diria, diante das circunstâncias, parece ter um cenário otimista, né? não, mas então, assim que eu acho que, assim, o que eu consigo ver, assim, sendo bastante criativo, eu não consigo enxergar outra forma. Até porque daqui a 30, 40 anos vai ter uma geração de líderes israelenses, provavelmente, também vai, espero eu, que vai ter uma visão um pouco mais também arejada, menos, enfim, ou não, nunca se sabe. Agora, um outro aspecto, Hussein, que você mencionou foi a pressão da comunidade internacional, né? Bem, e essa pressão, da onde ela vem? Porque se a gente pensar o caso americano, a gente tem visto historicamente um alinhamento muito grande com Israel, né? Mesmo quando ele operou, como você usou um termo há um tempo atrás, como broker de algumas negociações. No caso da União Europeia, não me parece que você tem também uma posição, talvez excetuada a França ou eventualmente a Espanha, dependendo do governo que está, o governo do dia, alguma postura um pouco mais simpática à causa palestina, mas fora isso, de onde viria essa pressão da comunidade internacional? Cara, a União Europeia, Estados Unidos, Mas eles têm feito essa pressão? não tem feito, meu caro, não tem feito e não fazem, porque é um tema, para os europeus é muito sensível,
pelas razões óbvias. Para os americanos, você tem compromissos históricos entre os dois lados, e você tem a força do lobby israelense, eu acho que é muito poderosa, então, que imobiliza o governo em vários segmentos. Então, nunca houve uma pressão verdadeira para que se houvesse uma paralisação dos assentamentos, ou para que houvesse uma paralisação do processo de anexação, tal, nesse sentido. Então, agora, e quando não houver uma pressão, não vai adiantar nada. Aí, como eu te falei, se não houver uma pressão, vai caminhar para o que eu acabei de dizer agora há pouco. Para esse cenário de letargia, depois cenário de letargia vai ficar conflito aqui, conflito ali, aquela coisa. Aí depois vai chegar a ser uma solução provavelmente de regiões autônomas, aí depois vai administrativas, aí depois vai chegar até, não, uma oferta de melhoria econômica com certas inclusões, e é isso. Uau! Eu não consigo enxergar outra solução, porque a minha criatividade, no momento, não permite. Mas, bom, eu acho que tem várias formas de abordar essa questão, sabe? Acho que a questão palestina tem uma variável muito importante, cara. E é com justiça, entende? É uma injustiça muito grande que acontece lá. Esquece o Hamas. O que o Hamas fez é inaceitável, é abominável, é bárbaro, e não tem nada a ver com o povo palestino nem com a causa palestina, na minha opinião. Tá? Praticou atos de terrorismo nessa incursão que fez nos últimos dias e precisam ser condenados veementemente. No entanto, o que acontece com o povo palestino é um ato grande de injustiça. Isso é fato. E isso, na minha opinião, precisa ser corrigido. Eu acho lamentável a morte de civis israelenses. É absolutamente abominável o que aconteceu. É inaceitável o lançamento de foguetes, como eu falei no início, sobre população civil em Israel. Isso é inaceitável também. Os Estados Unidos têm direito de se defender nesse caso, mas eu não posso esperar de um grupo armado a mesma responsabilidade de um Estado, membro das Nações Unidas, que se sujeita à Convenção de Genebra sobre leis de guerra, ao direito internacional, tem o mesmo comportamento com o grupo bárbaro, que tem compromisso com o direito internacional, que assinou um acordo de paz, como o Acordo de Oslo. Qualquer discussão de 47, 67, de 73, toda e qualquer narrativa vão me perguntar, mas os árabes fizeram aquilo, mas os judeus fizeram aquilo, mas, amigo, tudo que foi feito está no passado. No dia que sentaram, assinaram os acordos de Oslo e decidiram se reconhecer mutuamente, e decidiram estabelecer dois estados, e decidiram que a premissa básica é terra em troca de paz, eles decidiram o quê? Revogar tudo para trás. Todos os erros, vamos esquecer, vamos resolver o problema concreto. Então, se você decide resolver o problema de forma concreta, e você decide reconhecer-se mutuamente, eu reconheço o seu direito de existência do meu lado, você reconhece o meu direito até o meu estado do seu lado, eu reconheço o seu direito de ter a segurança, você reconhece de ser um estado viável economicamente, dentro de fronteiras contínuas. Você não constrói assentamento no teu território, me devolve o território. Eu me desmilitarizo para garantir sua segurança. Então, quando eu faço esse pacto e depois eu violo essa sequência desse pacto, aí eu preciso distribuir as responsabilidades.
sobre os dois. Mas, nesse caso, as responsabilidades não são simétricas. Porque existe, claramente, um país, uma população ocupada, uma força militar ocupante. Isso é claro. Entende? Existe claramente alguém que impõe a força e alguém sujeito à força. Então, quem desapropria não são os palestinos. Quem ocupa não são os palestinos. Agora, os palestinos cometem erros? Não. O Hamas e até outros, claro que cometem. E são violações? Claro que são violações. E são condenáveis? Óbvio que são condenáveis. Agora, a responsabilidade de um Estado não pode ser comparada com a responsabilidade desse arcabouço, tá? Porque são responsabilidades assimétricas. Porque quem decide se vai ter paz ou não, não é o lado palestino, é o lado israelense, é o lado mais forte. Quem decide se os palestinos vão ter Estado ou não, não são os palestinos mesmo. São os israelenses que decidem se eles vão ter ou não vão ter Estado. É simples assim. Essa que é a verdade. E os palestinos só vão ter Estado se eles pararem de construir assentamento e devolver território. É muito simples. Você vai construir assentamento e anexar, eles não vão ter Estado, não vão ter território. Ponto. Então, a paz está nas mãos do mais forte. Não está na mão do mais fraco. É isso. Bem. Hussein, muito obrigado pela conversa. É pesada, né? É difícil a situação ali. Agora, é fundamental, enfim, a gente entender melhor esse quadro para poder, enfim, se posicionar diante dele e simplesmente viver, né, nesse contexto que você não entende o mundo que te cerca é um problema. Eu quero te devolver a palavra para você, enfim, fazer aí as suas considerações finais, sua amarração final, e também, se tiver ainda algum ponto que, porventura, você acha que a gente não tratou, que seria importante ainda mencionar, que você possa fazer. Por favor. Cláudio, muito obrigado pelo convite, me sinto muito honrado em participar contigo dessa conversa. Não é uma conversa fácil, é uma conversa muito difícil, mas como eu disse, eu procuro analisar isso da forma mais ética possível e da forma mais sensata possível, com o máximo de equilíbrio. E eu entendo como um democrata, um cara que legalista e consequentemente humanista, eu considero que o Oriente Médio, especialmente aquela região, é um lugar de convívio pacífico. Isso foi assim no passado, isso pode ser no presente e deverá, na minha opinião, ser no futuro. Se não o é, porque faltam pessoas credenciadas, habilitadas e qualificadas para trabalharem em prol da paz. Se os tempos são sombrios, talvez tempos melhores hão de vir. E assim eu espero que o futuro para as próximas gerações seja muito melhor para a atual geração e para as gerações passadas, porque é muito triste ver o sofrimento humano da forma feia, brutal e desumana como é feito, como a gente observou nos últimos dias, de um lado e de outro. E ver amigos sofrendo, quer dizer, amigos meus judeus, amigos meus palestinos, e são pessoas de bem, pessoas só querem ter uma vida digna, vida decente, uma vida em paz, simplesmente assim, são seres humanos
enfim, não são pró-violência, não são não são supremacistas em que acham que o outro tem que morrer para eles viverem. Mas as variáveis políticas e os interesses acabam se sobrepondo, e são pessoas que manipulam essa circunstância. E volto para minha frase de início: essa paz é só para os corajosos e para aqueles que são desprendidos do poder. Agora, aqueles que querem manter o poder normalmente não têm a coragem necessária de fazer a paz, porque a paz custa caro. E muitas vezes, a sua permanência no poder. Tem um exemplo do Winston Churchill, tem um exemplo do Gandhi, tem um exemplo do Mandela, e tem um exemplo de tantos outros. E tem um exemplo do Isaac Rabin, que pagou com sua própria vida. Tem um exemplo do Anwar Sadat, que pagou com sua vida. É isso. A minha mensagem aqui, final, é que a paz reine sobre todos lá. Muito bem. Bem, obrigado, Hussein. Quero, enfim, encerrar aqui esse Fora da Política Não Há Salvação, reforçando aqui esse agradecimento ao Hussein, fazendo os mesmos votos aí que ele, e terminar também, como eu sempre faço, agradecendo a todas e a todos que têm acompanhado o canal, têm acompanhado também o podcast nas plataformas de áudio em que ele está disponível, e também, claro, agradecer a todas e a todos que têm apoiado aqui o projeto do canal pelos vários meios que estão disponíveis para isso. Bem, de tudo isso, eu encerro hoje esse episódio e até a próxima. Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.